Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O apoio social tem, obviamente, vários componentes, a começar, obviamente, pelo apoio que o Estado presta, seja ao nível governativo, seja ao nível das diferentes autarquias, pela solidariedade da sociedade e da forma como ajudamos ao nível local, os vizinhos, os amigos, no fundo quem precisa, e com o papel, obviamente, das IPSS. E o terceiro pilar do apoio social chama-se economia, chama-se emprego, chama-se criação de riqueza, chama-se, no fundo, desenvolvimento económico. Sem estes três pilares bem fortalecidos, não chega. Quando temos só dois deles e não temos um terceiro, algo acaba por correr mal. Permitem-me analisar de forma sumária, mas o mais sucinta possível e baseada em declarações e dados oficiais, a situação social na região. E falo especificamente agora da Segurança Social. Os responsáveis pela Segurança Social afirmaram recentemente que cada dia, na região autónoma da Madeira, recebem cerca de um caso de inscrição em lares para acolhimento de idosos ou deficientes. São 37 pedidos mensais. São cerca de 400 casos por ano. Isto, obviamente, é algo que devemos considerar. A anterior senhora Secretária da Inclusão afirmou, mesmo neste plenário, que o número de utentes em lista de espera para internamento em lares era de 750 pessoas. Isto no ano passado. Os dados revelados no final do primeiro semestre, já pela nova responsável, apontam para 948 utentes. 948 madeirenses que necessitam de apoio com internamento em lar e estão inscritos. Isto significa que no espaço de pouco mais de um ano, a espera para admissão a um lar subiu mais de 200 utentes. E isto, repito, são dados oficiais. Obviamente, isso traduz-se numa incapacidade do Governo Regional, o atual e os pretéritos, de adaptar, no fundo, toda a equipa de apoio em termos de lares à evolução da população. A população cada vez vive mais e vive nos últimos anos com mais doenças e morbilidades e incapacidades. E de modo que a sociedade tem que se adaptar, nomeadamente as instituições públicas, a este aumento de procura. Mas tal não parece acontecer. Porque, se repararmos, as 1.222 camas disponibilizadas, dos quais 673 são em lares, 409 pela Segurança Social e 145 por entidades privadas, mantém-se, grosso modo, estável nos últimos 8 anos. Não houve um aumento significativo relativamente à oferta disponibilizada. E quais são os sintomas e as consequências de tudo isto? Aponto, por exemplo, o elevado número de altas problemáticas nas nossas instituições de saúde. Altas problemáticas são aquelas situações em que os utentes estão internados não por estarem doentes. Já foram curados, já tiveram alta clínica, mas não têm para onde ir. E como não há alternativas, não têm para onde ir. Nem a família os quer ou os pode acolher, nem há IPSS com dimensão suficiente para acolher e a Segurança Social não dá a resposta complementar devida. Esta situação é assimétrica no país todo. Temos situações melhores e situações piores. Infelizmente, a região autónoma da Madeira está numa situação relativamente pouco confortável.
Relativamente às altas problemáticas, o último número, que aliás é o mais elevado de sempre, aponta para 537 situações de utentes que estão, e desculpem a expressão, porque esta é a realidade da situação, utentes que estão a viver permanentemente nos hospitais. E para isto contribui também a situação de sobrecarga na qual se encontram os serviços de apoio domiciliário. E aqui há a necessidade óbvia de aumentar as equipas e aumentar a diversidade dos apoios concedidos. Perante isto tudo, fico obviamente com a sensação que esta não é uma área prioritária. Se repararmos no último orçamento regional e repararmos no grande investimento em obra, inclusive obra viária, reparamos que no bolo do orçamento, a fatia do apoio social não é aquela que nenhum secretário da inclusão gostaria de ter. Mas isto são opções governativas tomadas ao mais alto nível. São, obviamente, situações de decisão política. E contra essa decisão política, obviamente, nós no CDS não concordamos, razão pela qual não votamos esse orçamento, juntamente com outras situações. Relativamente às situações aqui referidas de aproveitamento político, não estão praticamente esquecidas, não estão esquecidas as afirmações feitas pelo Presidente do Governo durante anos a fio, em que dizia, nos adros das missas, que se o partido dele não ganhasse, estavam em risco as reformas dos idosos. E isso foi feito impunemente. Hoje em dia, tal é feito com mais subtileza, mas são os inúmeros casos de aproveitamento político deste apoio social. Basta só ver o elevado número de intervenções públicas e na comunicação social após os trágicos incêndios do Funchal. Obrigado.